Grande Ricardo, dentista super bem sucedido, é um prazer poder te entrevistar aí, bater esse papo, né? Aquele papo descontraído. Já quero pedir que o pessoal deixe seus comentários, façam perguntas. Hoje eu vou falar então um pouco com o Ricardo aqui, eu tenho certeza que vai inspirar a história dele aí para muita gente. Vamos falar sobre várias coisas, né, Ricardo? Boa. Obrigado por ter vindo. A oportunidade de conhecer esse momento e queria te dizer que a admiração é mútua aí. Obrigado. Você é um cara que nós nos conhecemos há não muito tempo, sim, mas acho que o tempo e o contato que a gente fez, às vezes que nós vimos e o carinho que a gente deixou em cada contato é grande. Então você, sim, a história de vocês também, da sua família, nós também admiramos muito aí. Obrigado, hein? Seja bem-vindo aí. Hoje nós vivemos em Fuengirola. Uhum. Eu tenho uma clínica dental especializada em estética, né? Uhum. Isso foi uma coisa que eu sempre quis ter e foi um plano que sempre ficou ali e eu fui fazendo as coisas sem saber quando ia conseguir acontecer, né? Então eu fiquei muito atento aos sinais de quando fosse o momento e esqueci de pôr pressão no só conseguir aquilo. Eu falei, não, vamos seguir a rota aí e a hora que for para acontecer isso vai acontecer. E o engraçado foi que eu acho que desde que eu cheguei, 20 anos, né? 20 anos agora. 20 anos. E eu montei a clínica há 17 ou 16 anos, faz 4 anos que eu montei a clínica. Então, 16 anos eu fui batalhando e fiz várias coisas até chegar no projeto que era o projeto que eu falei, cara, esse foi a razão de ter feito tudo isso aí atrás. Olha, né? Que legal. E o bacana que eu acho que foi, não teve uma oportunidade que eu deixei passar, eu acho, cara. Isso foi uma coisa importante, que todas as portas que eu vi um pouquinho aberta, eu abri, entrei, explorei, fiz acontecer dentro, até chegar esse momento e falar, caraca, tudo isso aí atrás que você fez foi para realmente entender isso que está acontecendo agora. Claro, então, que bacana. Foi um projeto que não teve data, assim, vou montar uma clínica daqui a 17 anos, né? Sim, eu sempre sonhei em montar uma clínica, sempre sonhei que minha clínica fosse, você já esteve lá e tal, um espaço que está feito com carinho e tudo. Sempre sonhei que minha clínica fosse desse jeito, né? Fosse um espaço para um paciente chegar lá e realmente ser mimado, e que sinta que não fosse uma clínica dental. Tanto que, assim, no nosso meio com os dentistas e tudo, é difícil uma pessoa crer que não, uma clínica assim não pode ser, cara. Você não pode dedicar especialmente a isso ou ter uma clínica nesse sentido. A clínica tem que ser branca, tem que parecer um hospital e tem que ser E a nossa clínica não é assim. A nossa clínica é um lugar onde o cara chega e não parece que está na clínica. O que nós fazemos vai enfocado realmente para que uma pessoa, quando chegue, saia sem perceber que foi no dentista, que mexeu muito com a autoestima, com tudo isso. Então, no fim, e é um projeto desafiador, mas no fim que a gente vê agora florescendo e ver todo o trabalho que teve até chegar aí. No fim, eu estou contente com essa caminhada. O começo não foi como dentista. Parabéns, Ricardo, pela tua história, né, que tu fez aí, montou tua clínica. Hoje ele é meu dentista, o Ricardo é meu dentista, e trabalho excelente, referência aí na Europa inteira. Talvez tu vai contar um pouquinho mais para nós como é essa questão tua, né, de ser uma referência, de dar palestras, até em Dubai agora, faz pouco tempo. E o bacana é que a gente se conheceu quando a gente chegou aqui, eu e minha família, há 3 anos atrás. Ficamos amigos e tal, a gente veio se falando, mas a tua história me inspirou porque tu me contou que tu primeiro foi garçom, né? Mesmo sendo dentista, chegou aqui na Espanha 20 anos atrás como dentista, e quantos anos levou para tu poder trabalhar como dentista? Eu cheguei, quando eu queria sair do Brasil, comecei a fazer o processo de homologação, né? E eu acho que isso é a maior dificuldade que a pessoa que quer sair do Brasil encontra, porque ele tem uma estrutura de vida montada lá, ele fez uma faculdade, ou fez um curso, não sei, mas ele tem uma estrutura montada, né? E ele quer sair de lá, ele quer transferir essa estrutura toda para lá, para onde ele for, né? Para a Espanha, por exemplo. E a primeira coisa é você falar, vou transferir meus estudos para poder fazer algo na Espanha, então você vai homologar. E minha homologação, começando no Brasil, foi muito difícil porque eu não entendia os documentos que precisava, eu não falava espanhol,
Isso acho que é outra coisa que pega também, porque quando a gente sai do Brasil a gente fala, não, o espanhol é só meter um i, um e ali e tá tudo feito. Né? Sim, e, na verdade não é assim, no fim, quando você pega um texto para ler numa página de homologação, é difícil, você fala, cara, eu tenho que fazer uma prova disso aí, um exame e não vou conseguir superar se eu não souber falar espanhol. Então essa foi a minha primeira dificuldade no Brasil. Eu queria aprender espanhol, só que eu não tinha tempo de aprender, porque eu já tinha minha consulta lá, eu alugava um consultório numa clínica grande de Moema e tal, eram 12 consultórios entre médico, dentista, e eu era um dos consultórios que eu alugava lá e tinha meu espacinho de trabalho. E já tinha uma agendinha, também estava metido na faculdade, dava aula na faculdade, então, e custava cara, eu preciso parar de ser dentista para poder começar a focar no projeto espanhol. Não tinha tempo, não conseguia aprender espanhol, porque não conseguia também dedicar tempo a isso. E aí o que aconteceu foi que para eu poder reduzir um pouco a carga do consultório, eu comecei a trabalhar de fim de semana com catering. Eu comecei a montei um buffet um catering, né, de paella e de risotos. Então eu ia no fim de semana, você me chamava, eu ia fazer risoto na sua casa, ou ia fazer uma paella. Mas lá no Brasil? No Brasil, antes de vir para cá? Antes de vir para cá, porque eu queria reduzir o consultório lá para poder vir para cá. Eu falei, mas não posso fechar o consultório da noite para o dia, senão não tenho ingresso, então eu não tenho que fazer alguma coisa extra. Então, fim de semana, eu comecei a trabalhar nisso aí. E o legal foi que em 2 meses eu ganhava mais dinheiro com isso do que no consultório. Sério? Eu cheguei a fazer paella para 250 pessoas, churrasco para 600, 700 pessoas, então você manejava uma equipe de gente e então no fim você conseguia levantar um dinheiro bom no fim de semana. E aí foi uma coisa que balançou um pouco, falei, cara, agora movendo isso aqui, acho que eu vou ficar por aqui, não vou... E foi quando eu conheci a Vanessa, minha esposa, atual esposa, né? E que veio comigo, tem toda a história junto do meu lado aí, que acho que é um dos pilares também que fez as coisas darem certo, porque no fim acho que compartilhar tudo isso com um braço forte, no fim acho que faz diferença, né? Você sabe, você tem a sua família, você sabe como claro. É. Então no fim a gente começou a preparar a vinda, ela falou, não, vamos que eu vou te ajudar, essas dificuldades que você está tendo de tempo para o espanhol, de homologar, de tudo isso, vamos colocar no papel e a gente vai fazer um checklist das coisas que nós vamos ir fazendo, né? Então acho que isso foi importante, essa ordenada de falar, cara, eu quero ir para a Espanha, então eu vou pôr um prazo. Aí foi a primeira vez que eu com a Vanessa, a gente colocou um prazo e falou, quando que é o prazo? Conheci ela em dezembro, falei, então eu vou para a Espanha em abril. Então eu coloquei uma data limite de falar, eu vou nessa data e daqui até aqui eu vou preparar isso. Então eu comecei a mexer na homologação. Como eu dava aula na faculdade e conhecia bastante gente do mundo odontológico, eu estava tranquilo que eu falei, cara, alguém vai me arrumar um trabalho de dentista lá. E o que aconteceu? Começou a passar os meses, ia chegando perto de abril e as pessoas que me prometiam que não, eu conheço tal pessoa, mas tá, me põe em contato com essa pessoa, e não acontecia, sabe? Eu falei, cara, tá chegando abril, eu tô para ir para a Espanha, não tenho trabalho lá. Não tem onde ir. Essas pessoas que falaram que iam me colocar numa clínica legal lá, e a clínica eu não estou vendo nada. Não tô vendo. Então, em princípio, eu pensava em ir para Portugal por causa do idioma. De repente, no fim, mudou um pouco o foco, porque como meu pai é de Linares, então foi mais fácil com o tema de papel, tudo, passaporte espanhol, para mim saiu fácil, eu tinha fácil com a nacionalidade, né? Então, por essa parte, falei, vou para a Espanha, então, e aí acabei descobrindo um familiar que morava em Santander, que me podia receber esses 15 primeiros dias para eu vir. Só que eu não tinha trabalho, mas o prazo de abril já estava aí, cara, e eu falei, não, tenho que ir. Então, antes de sair, na montagem da maleta, eu fiz 5 currículos, cara. Eu coloquei um currículo de protético, eu estudei prótese antes da faculdade, me formei como protético, então fiz um currículo de protético, fiz um currículo de higienista, falei, se eu não trabalhar como dentista, higienista eu não trabalho. Então fiz um currículo de higienista, fiz um currículo de dentista, fiz um currículo de garçom e um currículo de cozinheiro. Falei, tenho 5 currículos, cara, eu vou me pôr um prazo, eu me coloquei um prazo, eu falei, eu não posso demorar mais do que 15 dias para trabalhar. Juntei um dinheirinho, fiz uma conta mensal
de quanto eu gastaria por mês, eu falei, 6 meses eu posso estar lá sem trabalhar, mas não vou demorar mais do que 15 dias para trabalhar. Tenho esses 5 currículos aqui, se um demorar para entrar, o outro entra e essas coisas, né? Porque no fim eu sou um cara também de ter que estar ativo com alguma coisa, não posso estar... Claro. Então eu falei, de alguma dessas 5 eu trabalho. Mas tu conseguiu vir para cá com a tua homologação concluída? Não. Quando tu chegou, então tu não podia, teoricamente, trabalhar como Entrei com a papelada, e no fim ficou, isso aí já vai sair a resposta de tal. E no fim faltou parte para fazer, e eu tinha que ainda ir no Ministério da Educação daqui e tudo. Eu falei, já que eu vou no Ministério da Educação, que tem que ir lá, eu já vou, já fico e já faço essa papelada. E custou bastante, porque quando eu cheguei aqui, o que acontece é que eu tenho no passaporte espanhol, eu tenho um nome diferente do brasileiro, né? Tenho meu nome, Ricardo Recena Orlando no espanhol e Ricardo Recena Quevedo no brasileiro. E toda a documentação da faculdade é diferente do meu nome espanhol, do meu nome brasileiro. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa foi, dentro do Ministério da Educação, o cara falou, não, você está louco, você veio aqui tirar sarro da nossa cara com um documento falsificado. E o cara começou a falar comigo como se fosse me prender porque eu estava falsificando documento dentro do Ministério da Educação. Mas... Eu falei, não, tem aqui, tá. O cara falou, então você se vira para ver como é que você vai comprovar tudo isso. Então a minha homologação custou muito mais. O que pareceu que ia ser fácil, de repente falou, cara, vai ser mais difícil do que era. Então eu não posso esperar a homologação para poder trabalhar de dentista. Mas o primeiro lugar que eu tinha levado um currículo foi uma clínica dental, né? Então eu levei o currículo na clínica dental e o engraçado foi que a minha sensação foi, cara, eu não posso trabalhar como dentista sem saber falar. Porque eu cheguei e quando o cara veio me atender, até uma história engraçada, porque esse cara eu voltei a encontrar ele na vida depois, né? O dono dessa clínica. Eu cheguei com o currículo na clínica, ele fez 4 perguntas para mim, e eu não soube responder as perguntas que ele fez. Que eu falei, cara, eu entendi uma pergunta só que ele fez. Essa ideia de que você sai do Brasil e fala, espanhol é fácil. Quando você chega aqui, se você não está preparado, você fala, cara... E aí eu falei, eu não posso estar com um paciente sentado, por mais que ele deixasse eu trabalhar legal, né? Porque minha ideia, eu falei, vamos trabalhar legal. Aí, não podia, eu falei, vou me queimar aqui, sabe, sem poder conversar com o paciente. Então, saí do consultório e falei, eu preciso aprender espanhol, cara. Então, vamos tentar de outro jeito, enquanto eu homologo, eu vou tentar de outro jeito. E fui num restaurante levar o currículo de garçom. E aí eu já tinha, nesse trajeto, como é que eu vou fazer para chegar, para parecer que eu falo mais ou menos espanhol, né? Então eu tinha aprendido já, tenho muitas ganas de trabalhar e aprendo rápido. Eu tinha aprendido esse espanhol aí. Então o cara perguntava, tal, eu falei, tenho muitas ganas de trabalhar e aprendo rápido. E isso aí deu certo, cara, porque eu ganas de trabalhar, a mulher que recebeu o meu primeiro currículo falou, então vem hoje à noite e eu vou te fazer uma prova. E eu te ponho aí no comedor e te ponho para trabalhar. E eu cheguei, nunca tinha feito uma entrevista de trabalho, né? Cheguei, pus meu terno e tal, gravatinho e tal, e fui no restaurante trabalhar à noite. Até meus amigos, quando depois passou esse tempo, falaram, pô, meu, você chegou pondo a banca de que era um maître francês lá, e todo mundo já ficou meio atento. Quando a gente viu você no primeiro serviço lá, a gente viu que não valia para nada, né? Eu ia segurando a bandeja com 2 mãos. Mas assim. Qual cidade que foi? Isso foi em Santander. Santander, tu chegou primeiro em Santander? Cheguei primeiro em Santander. Tá. E quantos anos tu ficou em Santander? Eu fiquei 10 anos em Santander. 10 anos lá. E aí depois tu veio pra cá? Depois eu vim direto pra cá, no caso? Depois eu vim pra cá. Tá, e por que foi essa mudança, assim, tipo, de lá pra cá? Essa mudança foi por clima, né? A van estava já com um ultimátum de, não aguento mais o frio. E eu estava para montar uma clínica lá. E tinha até saído... Lá tu já estava trabalhando como dentista? Já. Quantos anos depois que tu chegou, tu começou como dentista? Trabalhei 2 anos. A homologação demorou 2 anos. 2 anos. Eu trabalhei 9 meses como garçom. 9 meses como garçom. Os últimos 3 meses desses 9 foram difíceis porque eu trabalhei 6 meses como garçom, e no final desses 6 meses eu já estava cansado com o trabalho de
de hoteleria, né, de garçom, porque eu falei, cara, eu estou completamente fora do meu foco, que meu foco é trabalhar como dentista. Sim. Tá legal, bacana e tal, aprendi um negócio novo, aprendi o espanhol, que é o que eu queria, que em 2 meses eu já falava com os clientes, acho que esse tal dia inteiro falando com gente, então... E eu falei, eu preciso voltar para o meu campo, para o meu foco, só que a homologação os caras deram um prazo de 2 anos e eu não via a luz antes desses 2 anos, porque me saíram 13 matérias. O normal para um cara que vem do Brasil é sair 3, sair 4, mim saíram 13 matérias. Daí tu tinha que fazer essas matérias. Prova de coisa médica e umas coisas. E era um negócio que era uma pilha, eu fui juntando assim, coisas que era para estudar e era um negócio daqui até o chão. Eu falei, eu não vou conseguir esse negócio aí. Imagina. Eu falei, cara, eu preciso sair do restaurante, preciso focar na área, preciso dar um jeito. Então aí eu arrumei um trabalho que era de protético. Tinha um laboratório em cima do restaurante e eu falei, vou começar a trabalhar aqui. Só que eu não queria deixar o restaurante antes de saber que o laboratório de prótese ia deixar um negócio que eu pudesse estar tranquilo. Então o que eu fiz? Eu falei, vou conciliar os dois. E aí eu entrava no laboratório às 8 da manhã, saía meio-dia entrava no restaurante, saía às 6, ia para o laboratório, voltava do laboratório às 9, entrava no restaurante e ficava até 1, 2, 3 no restaurante. Sim, sim. E isso foi uma fase que, trabalhando de 8 da manhã até 3 da madrugada, cara, no fim foi uma fase que em 3 meses me deu fascites plantar. Então não conseguia andar porque fascites plantar te inflama o nervo do capinha que cobre o músculo do pé e você não consegue pisar no chão, né? Só que eu trabalhava de garçom no laboratório, eu precisava estar de pé. E eu fui aguentando isso até ver que o laboratório vingava, mas o laboratório ainda não vingava, eu não podia tirar e não tinha nenhuma clínica em vista. Eu falei, cara, tá difícil, mas continua e tal. Teve um dia que eu fui levantar da cama para ir para o restaurante. E a hora que eu pisei no chão, que nem se eu tivesse pisado num prego, né? E eu caí no chão, cara, em casa, assim. Caí no chão, já falei, que não consigo pisar. E a avó viu aquilo e falou, não, você não pode trabalhar hoje. Eu falei, não, tenho que trabalhar, não posso falhar no restaurante, cara. Eu nunca falei no trabalho, cara. Isso eu acho engraçado, que as pessoas pegam um resfriado e falta, né? E esse dia eu falei, não, manda ibuprofeno. Aí tomei 2 ibuprofeno e fui trabalhar esse dia. Só que à noite, cara, quando terminou, passou o efeito do ibuprofeno, eu não conseguia aguentar aquela dor. Aí não, então a gente precisa dar um jeito, vamos focar nisso aí e vamos desistir do restaurante e focar no... Mas eu estava de um jeito que parecia só o pó, assim, né? Não aguentava ficar de pé. Eu falei, não, então eu preciso de umas férias para poder focar e vamos ver o que a gente faz. E nós decidimos ir de férias para o Brasil para poder dar essa reconfigurada e ver o que a gente fazia. Fui para o Brasil com a ideia, vou para o Brasil, deixo o restaurante, quando eu voltar, estou só no laboratório. E aí mudou um pouco a nossa ideia, porque nós fomos para o Brasil com a ideia de, Pedro, quando eu voltar, você me contrata direto no laboratório, que eu estou agora a semana inteira disponível para você. Beleza, sim, porque eu estou precisando de uma pessoa para esse posto. Então, eu estava com um posto de trabalho já garantido para poder voltar das férias e falar, estou enfocando na odontologia. E quando eu voltei, Pedro falou, não, que no fim acabou aparecendo uma outra pessoa, coloquei outra pessoa no seu lugar. Então eu voltei sem o trabalho do restaurante, que eu já tinha falado para o Paco que eu não voltava para o restaurante, para o Pedro que eu falei que voltava para o laboratório, ele falou, não, a porta aqui está fechada, então eu voltei sem trabalho. Então no fim foi uma situação que eu voltei com uma ideia de fazer algo, e aí foi que eu falei, caraca, eu não tinha preparado um plano B, né? Então essa história de não ter um plano B, eu falei, o que eu faço agora? E aí foi engraçado que a avó falou assim, não, fica sossegado, que se não entrar pelo seu lado, vai entrar pelo meu. Ela também não trabalhava. Aí, vamos buscar um trabalho, ela fez educação física no Brasil, falou, vamos buscar um trabalho, alguma academia, alguma coisa, enquanto você vê se tem alguma clínica e tal. E foi quando abriu a página da internet para buscar o telefone dessa academia, para ela poder trabalhar e ligar. Tinha um banner lateral que publicava ali uma clínica de dentista, né? Fazia marketing ali. Foi uma clínica, vamos lá levar o currículo hoje e a gente leva na sua academia e na clínica. E cara, esse dia fez assim, porque ela conseguiu trabalho e eu consegui trabalho nesse dia. Em Santander ainda? Em Santander.
Quando eu fui para a clínica, eu comecei a trabalhar, o cara foi fazer uma prova comigo e não tinha falado que eu não tinha ainda a homologação. Eu falei, não, eu vou começar a trabalhar, quando ele perguntar, eu já falo que, eu vou trabalhar do que for aí, mas não. E foi engraçado que na entrevista ele falava assim, tá, mas o trabalho não é para essa clínica. Eu falei, não importa, eu quero trabalhar. Não, mas é que é longe daqui. E parece que ele não queria que eu aceitasse o posto de trabalho. Ele falou, não, mas é que é longe daqui. Eu falei, cara, não importa, eu quero trabalhar. Não, e na verdade o salário inicial, nós não vamos contratar como dentista, nós vamos contratar como, assim, eu falei, não interessa, eu quero trabalhar, me dá essa oportunidade aí. Aí falou, quando ele contou que era para uma clínica em Reynosa, a 70 km de Santander, eu não tinha carro nessa época, eu teria que pegar o trem demora 1h20 para ir até Reynosa. Mas, cara, quando eu vi a oportunidade de trabalho ali, eu não pensei, se é a minha oportunidade agora, não tem outra. Se aparecesse outra, eu ponho na mesa e valoro as duas, mas enquanto tem essa, vou fazer essa acontecer. E o bacana foi que, cara, em uma semana, ele me colocou, antes de começar a trabalhar, eu falei para ele que era auxiliar, que eu podia trabalhar como auxiliar, não poderia trabalhar como dentista. Ele falou, não importa, vamos começar, ver se é válido. E, cara, em uma semana era o braço direito dele já. Sabe? Braço direito, porque no fim eu entrava com uma vontade tipo de caiu ali, eu pego ali, sabe? Tá ali, eu pego ali. Sim. Então eu tinha 8 braços para fazer o que gente que ele tinha ali faz anos não fazia, porque vai acomodando. Então isso eu vi uma diferença, sabe? Esse sangue no olho de chegar e falar que isso aqui vai dar certo. Então, e aí comecei. 1 ano e meio depois, homologuei como dentista, fiquei como dentista nessa clínica, depois ele me colocou como diretor dessa clínica, aí ele tinha uma outra clínica aberta também, acabei sendo diretor clínico dessa e de outra clínica, então 2 clínicas. Na mesma cidade lá? Uma em Santander, uma em Reynosa. Então eu comecei nesse vínculo de trabalho com as 2 clínicas. Um ano e meio depois tu conseguiu homologar. 1 ano e meio depois consegui homologar. Mas desde que tu chegou na Espanha, quanto tempo levou para homologar? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Tá. A homologação levou 2 anos. Eu tinha esse prazo de 2 anos. Se fosse mais, aí eu já teria que convalidar, porque a diferença é homologar, você faz uma prova e tem o seu título brasileiro homologado aqui, né? Convalidar, você já teria que ir numa universidade daqui, faz as assinaturas que tem pendentes de você concluir, segundo o que eles valoraram, e aí você convalida, então tem um título, por exemplo, pela universidade daqui, unido ao título de lá. Então essa é a diferença de convalidação ou homologação. O meu saía um prazo de homologação de 2 anos. Se eu não conseguisse nesse tempo, eu não posso entrar com outro expediente de homologação e tenho que buscar outra via. Então são essas as opções que eu tinha. Só que o convalidação, aí eu já tinha que ir para uma universidade privada para fazer. Isso aí já era muito dinheiro e tal. Cada prova eram 2.000 euros para fazer cada prova. Eu falei, isso aí não vai ser inviável para mim. Então, no fim, estudei. Para poder estudar, o que eu fiz, eu não conseguia arrumar as matérias que tinha. Então, eu montei um grupo na internet que era brasileiros homologando na Espanha. E, por surpresa minha, cara, começou a chegar e-mail de gente perguntando, eu estou homologando em tal universidade, você tem algum apunte, alguma coisa? E eu não tinha ainda. Eu falei, não tem ainda, mas deixe seu contato no grupo, que a ideia é fazer um network nesse grupinho para que as pessoas que estão homologando troquem coisas, né? E em 20 dias eu tinha apunte de todas as universidades já, da de Valência, da de Bilbao, da não sei o que, então tinha um monte de matéria que as pessoas podiam se unir ali no grupo. Então isso aí me ajudou a estudar. Essa pilha que eu tinha desse tamanho, no fim focou um pouco mais, não, estuda isso, estuda aquilo, mas foi difícil, cara, porque eu saía da clínica 9 da noite, me colocava para estudar às 9 da noite e até umas 3 da manhã estudando, 2 Red Bull à noite e cara, falei, eu tenho 2 anos, eu vou sacar nesses 2 anos. E quantos anos levou para te vir lá de Santander para aqui para Marbella? Lá foram 10 anos que a gente esteve morando lá. No final desses 10 anos, a gente estava com essa sensação de que lá é um lugar muito bonito para viver, muito bom para viver, qualidade de vida, as pessoas são muito boas,
também, mas o clima é difícil. Então a gente tinha essa sensação de falar, cara, quando a gente se aposentar, nós não vamos nos aposentar em Santander, porque você está acostumado com o clima brasileiro e tal, e a gente falou... E lá não tem esse sol aqui da Costa do Sol, né? Não tem esse sol, lá tem 150 dias de sol no ano, os outros são vento forte, chuva ou céu cinza, né? Então isso pesava muito pra gente, porque a gente é clima dependente de tipo de querer o sol. Então, estava nessa ideia de o que a gente faz. Eu tinha acabado de fazer um projeto para montar uma clínica lá, fiz um projeto com a Câmara do Comércio de lá. O engraçado foi que eu pus um foco nesse projeto, cara, de pegar uma ajuda que eles davam na Câmara do Comércio para novos empresários para montar a sua empresa, né? E eles te ajudavam a fazer um projetinho. Fiz um projeto de 80 páginas de uma clínica dental. Lá tinha até o que pesava uma restauração, quanto custava, quanto tempo demorava, para poder conseguir um empréstimo no banco para montar uma clínica. Consegui um empréstimo no banco, o local que eu tinha apalavrado que eu ia alugar. Aí quando eu fui alugar, o cara falou, não, já alugou para outro. Eu falei, não pode ser, isso é algum sinal, cara, isso é algum sinal, porque eu tô indo para casa, a van tá louca para ir para um lugar mais quente, falando que quer voltar para o Brasil. Eu estou insistindo aqui em que vamos montar uma clínica. Se montar uma clínica, não vai ser para 2 anos, vai ser para 10 pelo menos. Sim, sim. E vou fazer esse projeto para quando a gente querer se aposentar ou se jubilar, vamos procurar outro lugar para ir morar, né? E essa temporada, fazia 15 dias que estava chovendo, e você voltava na estrada, o carro ia assim até fazendo meio de lado com o vento de Santander. E eu estava falando com o mestre de cima, eu falei, Master, manda alguma mensagem porque a coisa está complicada. O projeto deu errado, na clínica as coisas estão indo bem, mas o clima, a gente não está de acordo com o clima, a van está querendo voltar para o Brasil, então eu não sabia por onde enfocar a nova rota, né? Manda alguma mensagem aí. E a gente estava ainda em casa, brigado, eu e a Van, por causa dessas coisas de que eu não queria voltar para o Brasil, ela queria voltar para o Brasil, e a gente brigado. Eu cheguei em casa, aí peguei o pratinho de comida, fui sentar no sofá, liguei a TV, estava Jesus Calleja com o Planeta Calleja, que ele estava fazendo um programa que é explicando por que as pessoas iam se jubilar e se aposentar na Costa do Sol. E falando de Fuengirola, Costa do Sol, então eu falei, Van, por que você não vem aqui ver esse programa aqui? Ó? Tem lugar na Espanha que faz sol, que é quente, né? E ela sentou lá no sofá do meu lado e a gente viu que existia uma possibilidade de, dentro da Espanha, conseguir algum lugar que fosse, só que eu não tinha trabalho na Costa do Sol. Tinha trabalho lá, era diretor de 2 clínicas, trabalhava como dentista, já conhecia todas as pessoas ali, já tinha um nomezinho como dentista ali. Eu falei, deixar isso para ir para... Já tinha 2 filhos, aí eu falei, já não vai sozinho agora, ser sozinho é tranquilo, porque no fim, ser sozinho você se vira do que for. Mas já tinha 2 filhos, eu falei, então eu tenho que ver onde tem escola, onde não tem, onde tal. E aí, falando com os dentistas que eu conhecia de lá, apareceu um cara daqui, de Marbella, Eduardo Croque, Clínica Croque, então no fim, que era uma oportunidade de trabalho, que procurava um perfil como o meu para poder trabalhar. Sim. E foi engraçado de não ter norte e rumo do que a gente ia fazer no próximo passo, porque parecia que ia ser procurar um novo local para montar a clínica, que a gente tinha acabado de fazer o projetinho. De repente abre uma outra porta aberta na Costa do Sol, para poder fazer essa troca, né? Vamos mudar de Santander e vamos para a Costa do Sol. Aí tinha um peso grande, porque no fim eu, como diretor das clínicas, cobrava bem lá, um bom salário, tinha um bom salário, eu tinha que abrir mão disso aí e tinha que apostar por essa nova porta. Só que eu falei, cara, essa aqui tá legal, nós estamos ganhando bem, a parte econômica está coberta, só que a parte econômica não pode estar desfasada da parte vital. Claro. E a parte vital estava desequilibrada. Eu falei, nós estamos morando num lugar que não vai ser o lugar que a gente quer ficar. Então, por que a gente não vai para um lugar que a gente gostaria de ficar já? E esse negócio de ter visto ali o Planeta Calleja, eu falei, se não, um lugar legal para se aposentar ali. Ó. Cara, tu vê como a vida, né? Deus nos manda sinais, né? Isso foi um sinal para ti, aquela reportagem que tu viu. Eu falei, Mater,
Pois é, peça e será atendido, né? Diz isso, está na Bíblia. Mas eu quero comentar assim, para o pessoal aqui, eu falo muito sobre planejamento aqui no canal, porque antes de vir para cá a gente planejou também bastante, né? Ficamos 3 anos planejando, e eu vejo que tu planejou, né, de certa forma, quando começou a fazer essa transferência, né, do Brasil para cá, né? Começou a trabalhar lá fazendo comida e tudo mais. Mas isso é essencial, Ricardo, para a pessoa ter sucesso quando vier para cá, por exemplo, fazer esse planejamento, né? Pensar, no teu caso ali, por exemplo, tu até poderia ter vindo direto para cá, né? Porque no fundo isso ia acontecer, né? Essa coisa de é aqui que a gente quer ficar a vida inteira, né? E eu falo muito, eu decidi também vir para cá, não pelo trabalho, mas se eu pensando assim, será que eu vou gostar de morar aqui, me aposentar aqui? Porque todo mundo começa uma história, né? No lado profissional, por exemplo, tu começa a crescer profissionalmente e aí quando tu vê, tu vai crescer e tu não para de crescer, né? A tendência é essa. Então você tem que escolher um lugar onde tu queira ficar a vida inteira, né? Para não ter que depois fazer toda essa mudança de novo, porque vir do Brasil já é uma mudança grande. Então eu aconselho sempre para quem vem para cá, planeje bem, escolhe um lugar para morar, um lugar que tu queira ficar ali pro resto da vida. Porque hoje em dia não é mais fácil, não é tão fácil, né, fazer essas mudanças, né? É difícil. Eu acho que o planejar é importante, mas eu acho que um outro conselho também planeja o suficiente. Sim. Porque tem um lance também que não pensa demais. Nunca é a hora de fazer, sabe? Então, no fim, você planeja para dar a volta ao mundo em veleiro, mas você nunca vê esse momento da saída, porque você fala, não estou preparado, cara. Sim, nunca está preparado. O planejamento não é suficiente, né? Então, até tem um livro do Amir Klink que ele fala isso aí, né? Ele fala que inverte tempo na planificação, no planejamento, porque vai servir como um treinamento para você. Só que 90% das situações que você vai se encontrar, você não vivenciou no seu planejamento. Então, você planeja e fala, você mesmo é um exemplo disso, né, Dico? Você planejou, só que você veio e as coisas não aconteceram como no planejamento, cara. Sim. Então você falou, cara, isso eu pensei que ia acontecer assim, não aconteceu. Então o que eu faço agora? Faço isso. E você foi fazendo. Então, eu acho que o lance é... Para você também, né? Planeja. A questão da homologação ali demorou 2 anos, né? Saiu tudo, mas o planejar eu acho que te dá esse treinamento básico para você poder sair. E a hora que você sair, eu acho que tem que ter uma coisa que é legal também, que é o stick to your plan, não? É assim, te pega no seu plano e deixa o plano ali, entendeu? Por mais que agora mesmo você tenha que sair um pouco do rumo, tem esse foco aí atrás, essa coisa de falar, cara, eu vou conseguir. Eu vi que tu usou ali stick to your plan, né? Foque no seu plano. Tu fala inglês? Fala inglês. Quando tu veio pra cá, tu já falava inglês? Cara, eu falava inglês desse que você fez tal, e com 18, 17 anos, o inglês ficou lá e eu tipo, não sabia mais, tinha esquecido já o inglês. Tanto que assim, às vezes vinha alguma pessoa falar inglês comigo, falava o básico só e não conseguia falar. Mas aqui na Costa do Sol, eu acho que é importante você ter o inglês, porque aqui a comunidade muita gente de fora. E foi engraçado que quando eu cheguei na clínica de Marbella para trabalhar, coloquei inglês básico no currículo e eu falei, o inglês básico eu posso talvez pelo menos entender, né? E esse contato com o paciente de fora, no fim, fez eu reativar um negócio que estava esquecido lá atrás, que é o inglesinho que eu tinha ali atrás. Então, trabalhando muito com gente de fora, acho que foi fácil voltar e desenvolver a parte de idioma. Né? Mas tu chegou a estudar de novo ou só na prática mesmo? Não, só na prática. Mas esses dias eu sei que tu deu uma palestra em Dubai, por exemplo, né? Lá tu fala em inglês na palestra? Tu dá uma palestra em inglês. Sim, em inglês. Isso no fim não é difícil, porque no fim, se você sabe um pouco uma base de inglês, depois a parte profissional, o inglês é fácil aprender, porque no fim é mais fácil do que uma conversação ou do que você querer ver um filme, porque tem muita expressão, às vezes, que você não chega, né? Mas também eu faço muito curso, recebo muito curso que eu vejo em inglês, então eu acabo desenvolvendo essa parte.
E para mim foi bom porque no fim abriu essa porta também, né? Abriu essa porta de poder dar curso, da formação. Fui agora dar formação na Itália, fui dar formação em Portugal. Então na Itália o curso foi metade em espanhol, metade em inglês e um pouquinho de umas arranhadas do italiano. E até foi engraçado, cara, o curso na Itália, porque eu fui preparado para dar o curso em espanhol, porque ia ter tradutor na sala desse congresso, né, que era na Itália, ia ter tradutor. 5 minutos antes da palestra acontecer, os caras falaram, não vai ter tradutor, você vai ter que dar o curso em italiano. Eu não falo italiano, não parlo, não. E foi engraçado porque dentro do tema que era a aula, tinha algumas coisas que eram importantes, que era precisão, medição, então, e eu entrei no Google, aprendi 4 palavras em italiano, falei, vou dar o curso metade em inglês, metade em espanhol e parte em italiano. Traduzi nas diapositivas essas palavrinhas, então já tinha escrito na tela o italiano que eu precisava. E cara, o cara que organizava o congresso, ele falou, Ricardo, a melhor palestra do congresso, porque ele falou que por mais que o idioma não estava, a vontade de estar ali em cima e a vontade de comunicar estava. Então, essa vontade de comunicar, a turma ficou com o olho assim preso na tela, cara, e foi muito legal. Porque o curso de que tu dá? Esse foi de estética e de implante. Essa é a tua especialidade, tu dá curso de estética e implante. Tu trabalha com lentes de contato, né? O de Dubai eu dou de lentes de contato, então no fim, o de Dubai é legal porque no fim, nós vamos para lá e são 2 dias, então eu ensino os dentistas de lá toda a parte de lente de contato, depois a gente tem uma parte prática também, onde eu sento com eles e eles aprendem a fazer. E o legal de lá é que no fim, você pega e tem gente de todas as partes do mundo também. É um centro acadêmico que tem lá potente, então no fim acabo tendo um contato com gente bem boa mesmo. Então no fim acho que o lance do curso te acaba reciclando também para você, não só ensinar, mas você aprender. Então, imagina um cara que veio do Brasil, né? Trabalhou como garçom durante anos, né? E aí hoje tem uma baita clínica de referência aqui em Marbella, na região. E dá curso do mundo inteiro, inclusive em Dubai, né? Pô, parabéns, hein, cara? Valeu, se tu olha, né? Olha pra trás, cara, né? Que eu tô... E não tem limite. Tem gente que fala, cara, deu sorte, né? Deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. O negócio de deu sorte, teve uma coisa que eu não contei aí, senão ia demorar 12 horas a entrevista, cara. Sim. Tem uma coisa que eu não contei, que foi quando eu saí do restaurante, naquela fase que deu errado, que o laboratório fechou as portas, e eu estava no lance de pegar a clínica para trabalhar. Eu, quando peguei a clínica para trabalhar, um amigo meu que trabalhava com construção estava precisando de gente, né? E eu já estava com a clínica minha ali, mas eu falei, não sei como é que vai sair a clínica, eu vou aceitar esse trabalho também. Então eu peguei e comecei a trabalhar entre a clínica e a construção. Cara, e aí eu vi um negócio que um meio de trabalhar que no fim, às vezes a gente não vê o difícil que é cada dia a dia, né, cara? Sim. Porque justo nessa primeira obra que ele pegou a obra para fazer toda a parte da escada de um edifício inteiro, que era de mármore, e você tinha que lixar toda a parede de mármore para ele poder refazer aquela parede, né? Primeiro dia que eu fui trabalhar, ele me deu uma Rotaflex, essa máquina que é pesada. Eu em 10 minutos eu falei, cara, eu tô franguinho aqui, não tô aguentando a máquina, só que é 8 horas para trabalhar aqui. Imagina. Eu trabalhava fim de semana com ele, né? Imagina. Durante a semana na clínica, fim de semana com ele. Até de pedreiro tu trabalhou, então. E aí eu falei, 10 minutos eu já tô aqui cedendo. Eu falei, não, você vai ter que aguentar, cara. E no fim, e o equipamento que ele tinha não tinha aspiração para poder tirar o pó do mármore. E todo esse pó do mármore que entrava na roupa, esse dia eu cheguei o fim de semana em casa, o pó do mármore queimou a pele, e quando eu tirei o sapato saiu toda a planta do pé, saiu inteira, assim, a planta do pé saiu junto com a meia, assim, ficou em carne viva, né? Caramba, hein? E aí foi uma fase que eu falei, cara, como é que faz para as coisas dar certo, cara? E eu falei, não, mas você não pode desistir disso aí, cara, você não pode desistir. E aí, no fim, sabe, essa ideia de tipo, o falhar para mim não estava no vocabulário, cara. O não vai dar certo não estava no vocabulário, cara. Então deixa eu recapitular aqui.
veio do Brasil, tu fechou uma clínica lá, fez uma transição para cá, aí levou 2 anos para homologar, né, como dentista, o teu diploma, para poder trabalhar, e aí depois, então, tu ficou 10 anos em Santander, depois veio para cá, para Costa do Sol, e aí começou um negócio devagarinho, foi crescendo, hoje está com uma clínica boa, bem conceituada aqui, né, de estética, né, dentista e tal. E hoje tu está expandindo muito nessa área de cursos, certo? Inclusive tu me falou que vai lançar um curso teu online também. Sim. E qual é a tua previsão, assim, expectativas para o crescimento? O que está te dando mais, o que te motiva mais hoje, assim? O que te dá mais retorno financeiro também? A tua clínica, como é que tu vê essa questão? Para que lado tu quer ir? Tu quer manter os dois? Vai focar mais em que, assim, em relação a... O foco que nós temos agora, de quando vim à clínica, o que me deixa, mais o que me foca mais, que é o que eu gosto de fazer, realmente o que eu faço, é transformação do sorriso, né? Então, enfim, nós recebemos pacientes de fora que vêm e, às vezes, tratamentos que durariam 1 ano, a gente em 2 ou 3 visitas a gente consegue fazer. Quer dizer, qualquer tratamento, qualquer boca que aparecer para a gente em 3, 4 visitas, a gente tem essa boca desmontada e montada, né? Então a gente criou um método de trabalho que é uma maneira de você documentar todo o paciente que você chega. A gente usa tecnologia digital, você está vendo na clínica, tem um scanner e tal, então a gente digitaliza esse paciente, e uma vez que digitalizou o paciente pode estar fora, mas nós fazemos tudo o que a gente precisa nesse paciente digital. Quando o paciente volta, a gente é capaz de desmontar e montar. Então, isso é uma metodologia de trabalho que hoje no mundo inteiro, qualquer lugar que você for, não é uma coisa muito comum. Acho que é um protocolo de trabalho realmente novedoso. Então, o foco é esse, o foco é realmente focar em transformação do sorriso, pacientes de fora e pacientes da zona, e usar isso, que é um método de trabalho que pode ser expandido para qualquer lugar do mundo, a gente usar esse tema da formação também. Então, na clínica a gente tem um espaço de formação onde a gente faz pacientes ao vivo e os alunos vêm e aprendem a fazer isso. Então, a minha ideia é desfrutar e aproveitar esse tempo clínico com o tempo de formação também, né? Porque o tempo clínico eu acho legal, eu gosto de ir e desfruto de fazer a parte clínica, mas esse lance de você estar em contato com gente com vontade de aprender e com fazer esse intercâmbio me deixa vivo por também estar evoluindo sempre, né? Então, enfim, a clínica, cara, eu acho que cada dia que você for na clínica, você vai ver alguma coisinha que nós estamos fazendo novo, diferente, algum projeto extra, algum projeto... Então, o crescimento e o foco realmente é isso, é formação presencial, formação online, e foi a parte da clínica, né? Formação presencial e online para poder nutrir um pouco essa parte de inquietude minha de estar sempre melhorando. A formação online, acho que o que acompanha é poder ter mais braços e poder chegar a mais pessoas, né? Que no curso presencial, a gente tem curso presencial onde atende, a gente põe mais ou menos 20, 30 pessoas. Na clínica é um espaço mais reduzido que a gente faz para 10 pessoas com um paciente indireto. O de Dubai a gente faz para 30 pessoas, por exemplo, com parte para... Então são cursos mais limitados para poucas pessoas. Então a ideia de expandir isso um pouco para a internet também, para fazer o curso virtual, é poder abranger um pouco mais de pessoas. Sim. E na parte de atenção clínica o foco é esse, o foco é um paciente que quer desfrutar de uma boca sana e bonita, mas em pouco tempo. E o que acontece muitas vezes quando tu começa a ensinar pessoas, né, através de palestras e cursos, tu acaba aprendendo mais. Eu comento bastante aqui no canal que eu também já estudei, me formei como coach, né? E a gente vê que quando tu começa a falar sobre alguma coisa, tu aprende mais, né? A pessoa não precisa ser uma especialista, que nem tu falou antes, não espera demais, não planeja demais, começa a aplicar. Se você quer aprender algum assunto, inclusive, começa a ensinar aquele assunto, porque aquilo vai te trazer mais... sair nutrindo, né? Aquilo vai te trazer mais conhecimento ainda, né? No caso, como tu está ensinando agora, tu mesmo está aprendendo cada vez mais. Vai fazendo, então, enfim... E esse é um lance também, eu acho que para quem às vezes pensa em sair do Brasil, pensa em fazer as coisas, eu acho que arruma um pouco de inquietude inicial, se prepara para essa inquietude inicial, mas tem um lance que se
Se atira daí, porque você se vê com um abismo de coisas que você começa a preparar e você fala, cara, isso é um mundo sem fim, e agora você se vê aqui nesse abismo que você tem que se tirar se você quiser conhecer o que tem ali embaixo. Né, claro. E esse lance de se tirar, eu acho que só que se tirar também com vontade de fazer as coisas dar certo. Nós recebemos, por exemplo, quando a gente chegou aqui na Espanha, uma coisa que me chamou muita atenção, a gente estava aqui já, as coisas estavam dando certo no tema do restaurante lá, eu já tinha um trabalho, já manejava um saláriozinho que eu fazia minhas coisas, já tinha alugado o meu apartamento e tal. Então, um amigo meu do Brasil falou, cara, eu também quero ir para aí, porque eu quero viver na Europa. Eu falei, então vem para cá, cara, vem para cá, você fica, dorme aqui no nosso AP, até você arrumar algum negocinho, até a gente conhece gente, de repente a gente consegue arrumar algo. Ele veio, aí a gente arrumou para ele trabalho no primeiro dia que ele chegou aqui, num lugar que ele queria e tal. Só que junto com isso apareceu um monte de dificuldade. E aí essas dificuldades já para ele, como ele estava mais cômodo no Brasil do que ele podia estar aqui, ele falou, não, cara, estou lá cômodo, estou bem. Então ele não enfrentou as dificuldades. É engraçado, mas parece que quando é mais difícil no começo, em tudo, né? Quando mais difícil, mais sucesso tu tem no final, né? Assim. Porque você vai atrás e você faz acontecer, né? E ele acabou voltando pro Brasil, cara. E hoje ele vê como eu tô aqui e fala, puta, devia ter ficado aí, cara. Você devia ter ficado, ou você devia ter ido para onde você quisesse ir. O que você devia ter deixado de fazer é de desistir, de se esforçar pelas coisas, né? Então isso eu vejo que às vezes também acontece com gente que vem do Brasil para cá. O cara faz algo no Brasil, tem algo lá, ou tem uma estrutura de vida lá, que ele não consegue transferir para cá nos primeiros dias. E você viu bem isso. Nos primeiros anos, né? A gente conversou logo quando você tinha aterrissado aqui, de repente você fez mudanças, fez câmbios, aí aqui não rola isso, rola o outro, então aí e você vai, sabe, pulindo um pouco. O trajeto que você marcou muitas vezes não sai do jeito que você pensou, mas o que você tem que continuar é continuar batalhando e andando, cara. Então, enfim, acho que isso eu vejo muita gente que às vezes vem de fora, desiste antes do tempo, sabe? Desistir antes do tempo é uma pena, cara, porque no fim, seu plano vai dar certo. Só que vai dar certo se você se pegar nele, se focar nele e trabalhar por ele, né? Tiver persistência, né? Persistência, foco e também pôr um pouco de músculo aí, né? Claro. Não, eu persisto, mas tô aqui no sofazão e a coisa não dá certo aqui, não tá dando certo. Aí o cara tá ali sentado no sofá, recebendo paro, né? 400 euros de paro e o cara tá tranquilo ali. Não, negão, levanta aí e faz acontecer, sabe? Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, nós vamos deixar aí todos os dados, né, para o pessoal te contatar, o teu site e tudo mais, enfim, porque se você se inspirou aí com a tua história ou tem interesse em contratar um dentista, estiver aqui na região, enfim, entra em contato com o Ricardo, né, meu dentista aí, um cara excelente, está fazendo um trabalho excelente lá na X-Mile, né? Parabéns, a tua clínica é nota 10, hein, cara? Dico, valeu aí, cara, é muito legal ver assim também o crescimento que você está tendo. Se você me perguntasse que características que eu vejo em você que te fazem crescer, eu acho que é isso aí, força e constância. E isso acho que seria uma coisa legal para terminar o vídeo e deixar para as pessoas que estão vendo, né, cara, ter força e constância, não desistir. E vocês nos incentivaram bastante, nos motivaram. Quando a gente chegou aqui, a gente passou dificuldade, né, no meio da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. E vocês nos inspiraram com a história de vocês, né? Quando tu me contou que tu foi garçom, que tu passou muita dificuldade no começo, aquilo realmente nos motivou muito, nos deu mais vontade, né, de ter sucesso. E então é isso aí, estamos inspirando as pessoas. Muito obrigado por ter participado aí, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Boa, valeu, galera. Até mais. Tô tremendo já aqui, tá frio esse troço.